Bom dia, galera. Então, vamos, continuar nosso estudo sobre o equilíbrio químico. E agora a gente vai falar sobre, o princípio de Le Chatelier. Na verdade, o princípio de Le Chatelier, pode ser também chamado, basicamente, os fatores que alteram, deslocam, modificam um equilíbrio químico. Então, o que acontece? Este aqui é o Henri-Louis Le Chatelier, francês, foi professor de química na Universidade de Sorbonne, na França, Paris, no caso, e ele fez diversos estudos, sobre o comportamento dos sistemas em equilíbrio químico e verificou que nesses equilíbrios, tá, três fatores seriam externos, seriam capazes de perturbar o equilíbrio do sistema. Ou seja, quando eu tenho uma reação reversível, a gente já viu isso anteriormente, ela tem a reação no sentido direto e no sentido indireto. E nesse caso, ao atingir o equilíbrio químico, a velocidade das duas reações é a mesma, e isso faz com que a quantidade de reagentes e produtos não se altera, dando uma impressão, de que a reação parou de acontecer. Uma prova de que a reação não para de acontecer é o próprio princípio de Le Chatelier, porque ao você mexer, nesses três fatores, a reação ela volta a ser visivelmente, observada, seja por mudança de cor, produção de um gás, entre outros fatores que a gente pode ver macroscópico. Lembrando que o equilíbrio químico, ele vai ter, as características macroscópicas permanecendo constantes, porém, nas microscópicas a gente tem as reações acontecendo, por isso que essa questão vai acontecer. Então, qual foi, o princípio de Le Chatelier? Qual foi a conclusão que ele chegou? Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, este se desloca momentaneamente no sentido que tende a anular essa perturbação. Então, olha que interessante, Então, você tem um equilíbrio químico acontecendo, um sistema em equilíbrio, e você vai lá, causa uma perturbação, Ou seja, você, interfere nele. O próprio sistema vai arrumar a sua forma para corrigir essa perturbação. Entende? Então o que acontece? Ele vai reagir de forma a anular o que você fez. Então, é sempre uma questão muito interessante. O que a gente vai estudar aqui é como o sistema ele anula esse efeito. O que ele faz para anular esse efeito? E por que ele anula? Por que ele tende a fazer isso? Para voltar ao estado de equilíbrio anterior, ou seja, para voltar àquele estado anterior que a gente tinha, ou para criar um novo estado de equilíbrio, caso a perturbação sofrida seja a variação da temperatura. A gente vai ver isso aí mais para frente, o porquê dessa diferença, tá? Tem muito a ver com a constante de equilíbrio químico. Então, vamos lá. Quais são os fatores? Sempre, são três fatores. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com os fatores que modificam a velocidade de uma reação, na qual três fatores são similares. Por isso que é importante. Os fatores mais comuns que modificam a velocidade de uma reação são concentração, temperatura, pressão, superfície de contato e catalisador. No caso do princípio de Le Chatelier, no equilíbrio químico, eu tiro esses dois últimos e fico apenas com os três primeiros, tá? Concentração, temperatura e pressão. A superfície, que é como o reagente está ali, ele não vai interferir, Vai interferir no tempo da reação acontecer, mas não no equilíbrio químico, a não ser que você tenha maior quantidade, de reagente. E o catalisador, ele acelera a reação nos dois sentidos, tá?
Então, ele acelera tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, né, como as duas são aceleradas ao mesmo tempo, a velocidade não muda. Então, você não tem um efeito sobre o equilíbrio químico. Então, a gente tem a alteração da concentração de reagentes e produtos, a alteração da pressão e a alteração da temperatura. Tá? Beleza? Esses são os 3 fatores que vão deslocar. Então, vamos ver agora como vai funcionar, né, o equilíbrio, né, o deslocamento pela concentração. Então, vamos ter 2 casos, basicamente. Eu posso aumentar a concentração ou diminuir a concentração, ou seja, eu posso colocar substâncias ou tirar substâncias. Aqui, para a gente poder entender melhor, a gente vai usar o exemplo que a gente já utilizou na última aula, tá? Que a gente fez a constante de equilíbrio químico, que é da reação do tricloreto de fósforo mais cloro, formando o pentacloreto de fósforo, tá? Então, eu tenho essa reação aqui, bem simples, né? 1 PCl3 mais Cl2, formando 1 PCl5, tá? Aqui, né, peguei isso de um livro de química, tá até meio que equivocado aqui, porque tá, né, botando a seta para cá, provavelmente porque no primeiro momento a reação mais satisfeita, né, no primeiro momento é sempre a reação direta. Percebam aqui que eu acrescento nessa reação o calor, tá? Então, esse calor vai ser muito importante quando a gente for falar da temperatura. No momento, agora nem tanto, mas percebam isso aqui quando eu falo do calor. Então, vamos lá. Como que vai acontecer, né, em relação aos reagentes, tá? Então, primeiro, eu vou mexer no primeiro lado, no lado aqui à esquerda da seta, aumentando e diminuindo a concentração deles. Então, vamos lá. O aumento da concentração em mol por litro de reagentes desloca o equilíbrio no sentido de formação do produto. Beleza. A adição de PCl3 ou Cl2 desloca o equilíbrio no sentido de formação do PCl5. Então vamos lá, o que quer dizer o seguinte: o aumento na concentração de reagentes desloca o equilíbrio no sentido de formação dos produtos. Isso é muito lógico de a gente pensar. Por quê? Se eu tenho um equilíbrio químico, né? E aí eu falo o seguinte, ó, tá parado, tá bonitinho aqui. Eu adiciono mais PCl3, o que que o sistema vai sentir? O que que ele vai perceber? Opa, tem muito PCl3 aqui, que está interferindo no meu equilíbrio. Então, como eu quero anular essa situação, eu tenho que transformar esse PCl3 em PCl5. Então, ao aumentar a concentração, eu vou deslocar no sentido de consumir aquele que eu aumentei, formando então quem está do outro lado. Beleza? Agora, se eu retirar esse mesmo PCl3 ou Cl2, o que vai acontecer? A diminuição da concentração em mol por litro de reagentes desloca o equilíbrio no sentido de formação dos reagentes. Beleza? Então, peraí, se eu tiro o reagente, eu vou formar mais dele, mas eu estou tirando, lógico. Porque você pensa o seguinte, ao retirar, né, o PCl3, o que o sistema, o que a reação vai sentir? Ela vai sentir o seguinte, opa, tá faltando PCl3. Eu tenho que produzir PCl3 para equilibrar isso. Então, você percebe aqui, ó, que a seta fica maior no sentido dos reagentes, tá? No sentido dos reagentes para formar o PCl3. Isso significa que essa reação vai ser favorecida em relação a essa. Beleza? Então, é muito simples entender isso, tá? Aumentou a concentração de reagentes, a reação é favorecida, é deslocada no equilíbrio de formação do produto.
Retirando os reagentes, eu vou ter a reação acontecendo no sentido dos reagentes. Então, retirei é no sentido dos reagentes. Coloquei no sentido do produto. Agora, se eu faço o contrário, né, ao invés de aumentar no reagente, no reagente ou diminuir no reagente, eu aumentar no produto e diminuir no produto. Será que vai ter uma diferença? Será que vai favorecer? Vamos observar aqui. Então vamos lá. Se eu aumentar agora, né, a quantidade de PCl5, o que a reação vai sentir? Ela vai sentir o seguinte: opa, tem um excesso de PCl5. Logo, para eu acabar com esse excesso, eu tenho que transformar ele em PCl3Cl2. Então, você vai perceber que o aumento na concentração de produtos vai favorecer a produção de reagentes. Tá ok? Enquanto a diminuição dele, agora a gente já viu os 2, 3 casos, fica mais fácil de entender. Vai acontecer o seguinte: eu tenho menos PCl5, logo, o que a reação vai sentir? Está faltando PCl5. Dessa forma, eu vou ter que o equilíbrio é deslocado para a formação do PCl5, ou seja, deslocado para a formação de produtos. Então vamos lá. Para a gente resumir isso aqui, aumento da concentração de reagente favoreceu produto. Aumento na concentração dos produtos favoreceu o reagente. Então eu posso concluir que o aumento na concentração favorece o lado oposto ao que eu estou modificando. Então, se eu modifico o PCl3, se eu aumento o PCl3, eu vou logo produzir mais PCl5, vou deslocar no sentido dos produtos. Se eu aumento o PCl5, eu vou deslocar no sentido oposto, que é o sentido dos reagentes. Beleza com isso? E em relação à diminuição, eu tenho diminuindo o PCl3, favoreço o PCl3. Tirando o reagente, eu favoreço o reagente. E diminuindo o produto, eu favoreço o produto. Ou seja, se eu aumento, favorece o lado oposto, a diminuição favorece o lado que eu estou trabalhando. Então, se eu tiro no PCl5, eu vou ter mais PCl5 formado. Beleza, gente? Tá? A gente costuma utilizar uma analogia, né? Não sei se vocês vão me enxergar aqui melhor, mas vamos aqui, vou entrar aqui no... Peraí. Não sei se vocês vão conseguir me enxergar aqui, mas vamos lá. A gente faz aquela analogia... Peraí que tá vindo, acho que é melhor baixar aqui. Para posicionar. Com uma balança, né? Uma balança de 2 pratos. Vamos tentar analogia assim, né? Fica muito perto aqui, mas vamos tentar melhorar isso aqui para vocês chegarem. Imagina uma balança de 2 pratos equilibrados aqui, né? O que eu vou ter? Se eu tenho esse lado como reagente, esse lado sendo meus produtos, se elas estão em equilíbrio, eles estão aqui, ó, equilibrados um lado do outro. Se eu aumento o meu reagente, o que vai acontecer com o equilíbrio dessa reação? Né? Lembrando que o equilíbrio químico não é bem uma balança, né? A gente não está falando de peso, mas vamos considerar que eu aumento a quantidade aqui, o equilíbrio vai acontecer o quê? Né? Imagina se você botasse mais peso aqui, ia tombar para cá. Então você teria tombado aqui. Para corrigir esse erro, o que eu posso fazer? Tirar o excesso desse lado e jogar para o outro lado. Então, olha que legal, né? Você causa aqui o desequilíbrio e para corrigir esse equilíbrio você joga para o outro lado. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer se eu aumentar o produto. Se eu aumento o produto, o equilíbrio tomba para cá. Para corrigir esse erro, eu jogo para o outro lado. Então, ó, favorece o lado oposto. Aumenta aqui, favorece o lado oposto. Aumenta aqui, favorece o lado oposto. E se eu retirar do reagente? Qual lado ficaria mais pesado, mais desequilibrado? Se eu tiro daqui, esse pesa.
Então, olha só, ó o que vai acontecer com a reação, pá, vem para cá. E aí, ó, o sentido que ela vai ter é qual? De jogar para onde eu tirei. Eu tenho que jogar daqui para cá. Então, favorece o lado que eu tirei. Eu tirei daqui, tombou para cá, eu joguei para lá de novo. Então, favorece o lado que eu tiro. A mesma coisa, se eu tirar aqui, tomba para cá, esse lado fica com excesso, eu vou jogar para o outro lado, beleza? O lado que eu retirei, beleza? Então é sempre assim, concentração nesse caso. Show! Então vamos continuar. O segundo fator é a temperatura, tá? A temperatura, como eu disse para vocês, ela vai depender do calor. Nós vimos anteriormente que uma reação ela pode ser endotérmica ou exotérmica. O que significa isso? Ela pode absorver calor ou liberar calor. Como que você pode enxergar isso? Aqui nessa reação, ele me dá o dado que mais calor, né? Só que esse mais calor, ele está em qual lado, né, da reação? No lado dos reagentes ou no lado do produto? Do lado direito, do lado do produto da reação. O que isso significa? Que esse calor foi produzido a partir da reação, ou seja, enquanto a reação acontece, eu percebo que está gerando calor, ou seja, o calor está saindo dela, ela está liberando o calor. Então, nesse caso aqui, né, esse mais calor significa que essa reação ela é exotérmica, ou seja, libera calor. Porém, eu tenho duas reações, sentido direto e sentido inverso. Quando eu coloco isso daqui, eu vou dizer que a reação ela é exotérmica no sentido direto da reação, tá? Porque é o que eu forneço. Então, significa que o PCl3, ao reagir com o Cl2, ele produz calor. Porém, ao adicionar o PCl5 com o calor, ao eu fornecer energia ao PCl5, esse mesmo vai reagir voltando para cá. Então, se aqui libera calor, para eu fazer o oposto, eu tenho que absorver calor. Então, nesse caso aqui, o sentido vai ser endotérmico. Sentido indireto, endotérmico. E aí, sabendo que para um lado absorve calor, para o outro libera calor, fica muito fácil entender como a temperatura vai influenciar. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço quem está absorvendo calor ou liberando calor. Quanto mais calor, mais quem quer absorver calor vai ficar legal. Agora, se você não quer receber calor, você quer tirar calor e eu coloco calor, você quer tirar calor e eu coloco calor, eu estou te atrapalhando a acontecer essa reação. Então, é bem simples. O aumento da temperatura favorece o sentido da reação que é endotérmica. Já a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Ou seja, aumento da temperatura favorece a reação que absorve calor e a diminuição favorece a reação que libera calor. Então, percebe o seguinte, exotérmico no sentido direto, da esquerda para a direita. Sentido indireto, da direita para a esquerda. Então, quando eu aumento a temperatura, olha aqui o que vai acontecer com a seta, o sentido para a esquerda vai ser favorecido, ou seja, aumentando a temperatura, eu favoreço a formação do PCl3 e do Cl2. Agora, se eu diminuir a temperatura, se eu resfriar aquilo ali, eu vou favorecer no lado exotérmico. Então, aqui, ó, PCl5
vai ser favorecido porque o sentido direto é favorecido. Ou seja, eu vou formar mais PCl5 e vou liberar mais calor. Né? Você consegue liberar mais calor quando você diminui a temperatura. Por exemplo, a gente está, né, chegando aí primavera, chegar o verão, 40 graus Celsius. O que vai acontecer? Você tá cheio de calor, você tá quente, tá calor, tá suando, você quer liberar aquele calor que está no seu corpo, né? Então, o que você faz? Você libera esse calor. Só que, como está fazendo 40 graus no Rio de Janeiro, você continua absorvendo calor, então você não consegue. Então, fica aquele calor, né, absurdo. O que você faz para facilitar essa liberação, para você ter uma sensação de menos calor? Você vai lá e liga o ar-condicionado. O ar-condicionado diminui a temperatura. Então, você consegue liberar aquele calor que está dentro de você, que você está sentindo, e aí você fica com a temperatura, né, mais legal. Então, você favorece a liberação de calor que você está absorvendo, tá bom? A mesma coisa quando você coloca lá um alimento, né, na geladeira, entre outras coisas, você vai estar favorecendo, né, essas relações. Beleza? Então, a temperatura favorece isso. Lembrando que a temperatura, a gente vai ver mais no final, na observação, ela vai interferir, tá, na constante de equilíbrio químico. As outras duas não. Para a gente fechar, né, nossos fatores, nós temos, então, a pressão. A pressão de um sistema, ela vai ser relacionada ao volume de substâncias no estado gasoso, tá? Apenas o estado gasoso, né, vai interferir. Então, por exemplo, se você tiver uma reação que acontece toda, né, no meio sólido ou no meio líquido, sem nenhum gás presente ali, essa reação não vai ter, né, uma interferência da pressão. Então é bem simples, gente, né? Então, para a mesma reação, agora eu não vou mais pensar no calor, nem reagente e produto. Eu vou pensar no volume. Então, por que é importante, né, as legendas? Você vai ver isso aqui, né? Aqui, por exemplo, eu tenho gasoso, 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 né? Isso interfere, porque de acordo com a quantidade de substâncias gasosas, eu vou saber qual o maior lado que tem volume de gás. Então, vamos olhar sempre assim. Eu tenho gás, eu vou considerar esses gases. Nós já estudamos, por exemplo, né, na parte de estequiometria, que um gás ele vai ter o seu volume constante, um gás ideal, em cada condição de temperatura e pressão. Nas CNTPs, né, que é o 0 graus Celsius e 1 atm, você tem que o volume de 1 mol de um gás é 22,4 litros. Né? Então, o que significa? Quando eu olho para essa reação, eu vejo esse 1 aqui na frente das substâncias, o que eu vou ler? 1 mol. Então, eu tenho 1 mol de PCl3 mais 1 mol de Cl2. Do outro lado, eu tenho apenas 1 mol de PCl5. Então, percebam que aqui desse lado, eu tenho 2 mols de gases, tá? E no outro, eu tenho apenas 1 mol de gás. Como o volume molar é 22,4 litros na CNTP, eu posso substituir. Então, é como se eu tivesse 22,4 litros de PCl3 mais 22,4 litros de Cl2, ou seja, 44,8. Enquanto do outro lado eu tenho apenas 22,4 litros. Só que nem sempre nós vamos estar, né, com o volume molar 22,4 litros, depende da condição de temperatura e pressão. Então eu não vou trabalhar com um número, e sim com um volume, uma constante, um volume, V. Então é como se você tivesse, em qualquer condição, um volume, sei lá, 40 litros, 30 litros, 10 litros, 20 litros, qualquer volume. Então você bota na sua cabeça um volume ali qualquer. Então é como se eu tivesse, numa condição, um volume de PCl3 mais um volume de Cl2. Seja o volume que for, 10, 20, 30.
E do outro lado, eu vou ter um do mesmo volume, 10, 20 ou 30 do PCl5. Então, o que você vai olhar é o seguinte, gente, olha para o coeficiente e vai somar. O lado que tiver maior número de coeficientes somados para os gases, então, tem um sólido ali. Esquece o sólido. Eu vou olhar só para o gás. Então, aqui eu tenho um gás mais um gás. No total, eu tenho 2 mols, 2 volumes de gases. E do outro lado, apenas um volume. A pressão vai funcionar da seguinte forma. O aumento da pressão favorece o lado com menor volume, tá? Ou seja, a contração de volume. Então, aqui, ó, aumento da pressão do sistema em equilíbrio, envolvendo substância no estado gasoso, desloca o equilíbrio no sentido de contração, de diminuir o volume, tá? E o contrário, a diminuição da pressão vai favorecer no sentido de expansão de volume. Ou seja, o lado que tem maior volume de gás. Um exemplo que eu costumo utilizar sempre, né, caso, nem sei se eu tenho, mas talvez procurasse aqui eu achava, é do balão de gás, né, balão de encher. Você pensa o seguinte, você vai pegar um balão, então imagina que eu estou segurando um balão na minha mão, o balão está vazio aqui, né, um balãozinho de festa, você vai encher o seu pulmão de ar e vai soprar. Quando você sopra, o fato de soprar, o que você está fazendo? Você está aplicando uma pressão. Você está aumentando a pressão aqui nessa região que vai estar, né, encostando na bola. Quando você assopra, né, por isso que, por exemplo, se você botar uma coisa vazia aqui, ó, vai pressionar. Quando você assopra, o aumento da pressão faz com que o ar saia do seu pulmão, onde você tem mais volume de gás, e vá para o balão, onde não exista nenhum volume de gás. Aí você enche. Chega um momento que você não consegue mais encher o balão. Por quê? Porque os volumes se igualaram. Então, ele não vai para um lado nem para o outro. O que você faz? Você enche o pulmão de ar novamente para ficar com maior e assopra novamente. Encheu o balão, né? Você está segurando ele aqui, você amarra ele, se for o caso, mas você só encheu o balão, segurou o balão. Agora vamos comparar o balão hipotético que está na minha mão com o sistema externo, que na verdade é a atmosfera toda. Né? Eu estou segurando o balão, aqui eu estou segurando, eu tenho um balão aqui, e do lado de fora eu tenho a atmosfera. O lado que tem maior volume de gás, lógico que é a camada atmosférica toda. Então, nesse caso, ao diminuir a pressão, eu diminuir a pressão aqui, o que vai acontecer? Eu diminuindo a pressão, eu tenho que o ar que está aqui dentro sai para a atmosfera. O ar que está no lugar com menor volume de gás sai para fora, para a atmosfera. Então é bem simples assim, gente. O aumento da pressão favorece o lado com menor volume. E a diminuição da pressão favorece o lado com maior volume. Beleza? Então, para encerrar aqui essa parte, né, teórica, vamos às observações. Lembre sempre que o Kc, né, a constante de equilíbrio químico, que é o produto dividido pelos reagentes, aqui nesse caso, é constante a cada valor de temperatura e não vai mudar se não houver alteração na temperatura. Se tomarmos a expressão da constante de equilíbrio para a reação, então vamos ter aquela reação de novo, ΔH aqui agora, ó, menos 124. Outra forma, né, de você ver é usando o ΔH. Então aqui, ó, ΔH negativo, isso aqui é importante também, significa que a reação ela vai ser exotérmica, tá? Gente, o mouse tá travando aqui para ele. Meu mouse tá uma benção.
Eita porcaria. Tá travando aqui, gente. Mas beleza. ΔH negativo significa, não estou conseguindo escrever aqui, porque tá travando. Agora acho que foi. Pera aí. Agora foi. Pronto, foi mais ou menos. Exotérmico, tá? Então, ΔH negativo, exotérmico, tá? Então, significa que esse exotérmico é no sentido direto, sentido aqui de cima. Logo, no sentido inverso, como a gente viu anteriormente, vai ser endotérmico. E se eu quiser saber se a reação é endotérmica, o sinal dela vai ser positivo, tá? Então, simples assim, né, a nossa relação, tá bom? Então, vamos lá. E a constante de equilíbrio é você pegar o produto, dividir pelos reagentes, multiplicando eles entre si e elevando ao coeficiente estequiométrico. Como todo mundo aqui é 1, eu vou levar 1. Então, o que vai acontecer? Podemos perceber nessa situação que uma alteração na concentração das substâncias ou na pressão que leve ao aumento na concentração de produtos. Então, vai ter um aumento aqui. Quando você aumenta esse número de produtos, teoricamente, o Kc vai aumentar também, né? Porque você está aumentando aqui a parte de cima da fração, tá? Que vai ser maior, então, o valor do Kc. Porém, ao mesmo tempo, tá? Você faz, né? Provoca uma inversão aqui, aumentando a taxa de desenvolvimento inversa. Então, o próprio aumento vai fazer com que a taxa da reação inversa volte aqui a acontecer mais rapidamente, ou seja, aumentando a quantidade de PCl3 e Cl2. Então, você aumenta PCl5, o equilíbrio é deslocado aumentando PCl3 e Cl2, de forma que esse aumento daqui vai ser, né, recompensado pelo aumento desses. Então, de novo, você vai voltar à mesma constante. Então, vamos supor que a constante é 10, você aumenta, ela vai ter um período ali de não equilíbrio até que ela volte a ser 10 de novo. Agora, uma perturbação na temperatura altera o valor da constante de modo que o sistema se ajuste a um novo estado de equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Como ele aumenta, né, favorece uma reação, né, no caso aqui a inversa, né, já que esse sentido aqui é exotérmico, então ela vai aumentar. Quando ela aumenta esse daqui, ela diminui, né, e você não vai mexer na temperatura, a temperatura vai continuar igual, então você vai continuar favorecendo essa reação aqui. Se você abaixar a temperatura novamente, você volta para aquele estado. Mas você aumentou a temperatura, você vai aumentar esse daqui até que ele chegue a um novo equilíbrio. Só que nesse caso, eu não tenho um aumento na quantidade de PCl5, eu vou ter uma diminuição. Então, provavelmente, essa diminuição com o aumento desse vai diminuir o valor do Kc, que vai ser, de novo, um outro Kc, vai entrar no equilíbrio novamente, mas a uma outra configuração, tá? Então, seria basicamente isso. O único fator que aumenta ou diminui o Kc é a temperatura. Beleza? Então, seria essa nossa informação de hoje.